Olá, minhas irmãs, boa noite. Mais um dia para a gente compartilhar a palavra, orar juntas e ir crescendo, em sabedoria e entendimento diante do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês hoje algumas situações que acontecem quando alguma irmã chega para conversar comigo e uma delas é: estou casada há 18, 20, 25 anos, 28 anos, mas a mulher que ele vivia antes de mim era uma louca, eles não se davam bem, não existia amor, e aí ele se separou, nem foi por minha causa, conheci ele bem depois. Então assim, já é mais uma mentira, criada dentro do meio do círculo religioso, do sistema religioso, de que, se não estava feliz, Deus quer que você seja feliz. E Deus não negocia a palavra dele. Quando ele diz que somente a morte separa aquilo que foi ajuntado, e inclusive a gente diz isso no altar, juntos até que a morte separe. É só a morte, meus irmãos, que separa. É lógico que existe momentos em que o divórcio será necessário para proteger a vida da mulher ou a vida do homem, mas isso não dá direito a um novo casamento. Então, quando as irmãs chegam para mim e chegam falando sobre isso, mas eu já estou casada com ele há 20 anos e nós temos 3 filhos ou tantos filhos já que são adultos, são adolescentes, então quer dizer que Deus não considera família? Não, porque Deus não quebra princípio para abençoar ninguém. Então, se ele foi casado, ele continua casado diante de Deus, caso a esposa dele esteja viva. Por quê, minhas irmãs? Porque muita gente acha que porque às vezes morou junto e teve filho, isso é casamento. A não ser que os dois entendam que é um casamento, se assumam como marido e mulher e precisem só ir formalizar isso. Como eu dou sempre o exemplo da minha tia, eles já estavam há muitos anos juntos, minha prima e meu primo já eram adolescentes adultos, E eles resolveram ir lá só oficializar, porque eles entendiam que eram casados, eles já estavam juntos. Então, eles só fizeram oficializar. Mas no caso, por exemplo, de situação onde o homem ou a mulher já foram casados e divorciaram por qualquer motivo que seja. Algumas mulheres, então eu ia ficar apanhando do meu marido porque o meu ex-marido, elas chamam, me batia muito e eu sofria muito, por isso eu me divorciei. Não, minha irmã, você pode sim divorciar. A Bíblia diz isso lá, que a mulher pode se apartar do seu marido, mas que fique sozinha. E que se quiser reconciliar, que se reconcilie com seu marido. Então, se não houver motivo para uma reconciliação, no sentido de ele ser violento e não mudar, então você fica sozinha. Você não precisa voltar para um ambiente perigoso em que você vai botar sua vida em risco. Assim como o homem que deixa sua mulher porque acha que ela era louca, porque tinha muito ciúme, porque não dava certo, porque deixou de amar. Isso também não existe. Já falei várias vezes que só lá em Hollywood que amor é sentimento, Nas novelas da Globo, em Hollywood, amor é um sentimento. Mas a Bíblia diz que amor é um mandamento, é uma decisão, não tem nada a ver com o que você sente. Então você assume uma responsabilidade diante de Deus e das pessoas, diante de Deus e dos homens, com uma mulher, e você vai até o fim, até que a morte separe. Existem, inclusive, algumas pessoas que chegam dizendo, não, mas quando o Senhor me encontrou, eu já era casada com esse homem que é divorciado, e Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Exato, minha irmã, ele não leva mesmo não em conta o tempo da ignorância, mas agora que você não está mais ignorante, você entendeu, compreendeu a palavra do Senhor, aí você deixa o que você estava fazendo. Não é assim que acontece com as pessoas que se prostituíam? Agora elas não se prostituem mais. Não é assim que acontece com as pessoas que roubavam? Agora elas não roubam mais, pelo contrário, elas trabalham para ajudar outras pessoas com as próprias mãos. Então assim, isso não é prerrogativa, isso não é um motivo, a Bíblia não dá nenhum outro motivo além da morte para que haja um novo casamento. Então, você não foi forçado, não foi com a arma na cabeça para casar com aquele homem, nem com aquela mulher. E por isso você agora quer separar porque foi obrigado. Não, você foi de livre e espontânea vontade. Fez os seus votos diante do Senhor, trocaram as alianças e você assumiu aquela responsabilidade, certo? Aquele tempo, seja os 10, os 12, os 20, 28 anos que você viveu com ele, sem ter clareza da parte do Senhor de que você estava em adultério, que aquilo era um pecado, aquilo é o que Deus não leva em conta, que ele considera ignorância. Mas a partir do momento que você entende, compreende e quer continuar, é uma decisão sua de continuar no pecado. É por isso, minhas irmãs, que lá em Colossenses 3:23 diz que tudo o que fizermos, façamos de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que é do Senhor que a gente recebe a recompensa. Então, quando a gente faz isso, não é porque o pastor mandou, ou porque o pastor disse que sim ou que não, certo que ele é uma autoridade espiritual sobre a sua vida, mas você deve discernir se aquela autoridade que ele está exercendo tem a ver com a palavra de Deus ou não.
A gente sabe que, infelizmente, no nosso meio já existem muitos falsos profetas e pessoas que não pregam a palavra, né, de forma genuína, como ela realmente é. Misturam com seus próprios interesses e passam para as outras pessoas. Então, por isso que é importante, já desde a época lá de Paulo pregando lá em Bereia, os bereanos, eles conferiam se o que o Paulo estava dizendo estava de acordo lá, né, com a palavra. Então, a gente tem que continuar fazendo isso. O que estão dizendo para nós tem a ver com a palavra? Está de acordo com a palavra? Então, a gente é obrigado a fazer isso, né? É nossa obrigação, como cristãos, buscar saber se o que a gente está ouvindo, se o que a gente está, né, se alimentando, vem da parte de Deus mesmo ou tem mistura da parte das pessoas. Essa é uma obrigação nossa, de buscar, né, essa informação na palavra. Então, para essas mulheres que entraram num relacionamento onde o homem já foi casado e continua sendo, aos olhos do Senhor, ela continua solteira até hoje, ela nunca teve um relacionamento. Então, ela deve se apartar desse homem, mesmo que tenha filhos, mesmo que tenha filhos pequenos ou grandes. Tem que buscar, claro, colocar sempre Jesus à frente, buscar no Senhor as respostas que você precisa, mas de antemão a palavra já diz que um homem e uma mulher, quando se juntam, viram uma só carne e somente a morte separa. Então, as irmãs devem buscar discernimento e sabedoria da parte do Senhor para saber como agir e não continuar no pecado, porque uma vez que você compreendeu a palavra do Senhor, que o Senhor já te mostrou o teu erro, você deve ir diante de Deus em arrependimento e mudança de comportamento, porque é isso que é o arrependimento, é mudar a atitude. E levando também em consideração que algumas irmãs falam que a palavra de Deus uns interpretam de um jeito e outros interpretam de outro. E realmente há uma mistura muito grande e uma religiosidade muito grande no sistema, né? E que a gente chama de sistema religioso, né? Mas a Bíblia diz lá em Salmo 119 e 130, no versículo 130, que a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A gente deve lembrar, inclusive, que quando Jesus veio ao mundo, ele não escolheu os doutores da lei, ele não escolheu os mestres, ele escolheu pescadores, que provavelmente não sabiam nem ler nem escrever. É bem possível, porque eles começavam o ofício dos pais muito cedo. Então, estima-se que esses apóstolos do Senhor, os discípulos, tinham a partir de 14, 15 anos, e eles eram ainda muito jovens. Então, assim, Deus dá revelação aos simples, não é só quem tem teologia, quem fez seminário, que recebe de forma nenhuma. E por muito tempo a gente viu isso e a gente tomou isso como verdade, de que apenas essas pessoas tinham domínio e tinham esclarecimento ou tinham o poder de Deus. Mas a verdade é que o poder de Deus se revela em Jesus e o Espírito Santo que Ele deixou aqui com a gente está aqui para esclarecer, para nos dar esse entendimento. Então, se você precisa de sabedoria, como diz lá, né, no livro de Tiago, peça a Deus, que a todos dá. Então, se você pede, Ele vai te dar. Peça com fé. Então, se você precisa de revelação da palavra, se você em alguns momentos não tem entendido, continue buscando no Senhor a revelação da palavra. A Bíblia diz lá em Efésios 4, a partir do versículo 12, a partir do 11, que Ele mesmo foi Jesus quem deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e outros para doutores. Então existem os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os doutores, né? Mas tudo isso é para quê? Aí vem o versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo é constituído de todos aqueles que fazem a vontade de Cristo, não só dos pastores e dos mestres, mas todos nós, os simples, né? A gente poderia se encaixar nessa categoria. Para quê? Aí vem o versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então isso aqui é uma verdade, meus irmãos. Tem gente dentro das igrejas, tem muitas pessoas, né, que são usadas pelo mal, a gente sabe disso, para estar no meio do povo de Deus e disseminar mentiras, né, engano. Então a gente precisa estar firmado para que a gente não caia nessas mentiras, para que a gente não seja mais como meninas inconstantes, que a gente ouve uma coisa e vai para um lado, ouve outra coisa e vai para outro lado. Não, a palavra é uma só, Deus é um só, Jesus e o Espírito Santo são um só, então a gente segue a Jesus, então é seguindo a Jesus que a gente faz a vontade de Deus. Então, para todas as minhas irmãs que viveram esse período, seja, né, como a gente chama, se juntou com uma pessoa, tiveram filhos,
e não estão casados, e essa pessoa não te vê como esposo, ou outra não te vê como esposo, estão apenas juntos, né? Ou mesmo aquelas que casaram com homens ou mulheres que são divorciados. Meus irmãos, casamento é algo muito sério da parte do Senhor. A gente vê que o Senhor começa lá em Gênesis, ele mesmo fez o primeiro casamento entre Adão e Eva, né? Quando Jesus veio, o primeiro milagre dele foi numa festa de casamento, e a Bíblia lá em Apocalipse termina dizendo que o noivo, Jesus, vem buscar sua noiva, a igreja. Então, Jesus usou tanto, a palavra usa tanto a analogia de casamento, porque é algo muito importante para Deus. Então, que a gente tenha sempre em mente que a palavra do Senhor, ela é a verdade, ela é pura e ela não muda. Então, se você vive em uma dessas situações e o Senhor tem te revelado a verdade, minha irmã, decida hoje mesmo fazer a vontade de Deus. Não negocie sua eternidade, meu irmão e minha irmã, por conta desse mundo, das coisas desse mundo. É a tua eternidade que está em jogo, e é sobre isso que eu queria falar hoje com vocês, compartilhar e dizer também para que a gente esteja orando sobre isso. Não, mesmo que a gente não esteja passando por essa situação, mas a gente sabe que tem muitos irmãos e irmãs passando por isso, e que a gente esteja colocando diante de Deus essa situação para que o Senhor dê clareza de verdade, sem opinião humana, sem achismos, mas somente com a palavra do Senhor. Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para te pedir que, em nome de Jesus, revela para nós, Senhor, através da Tua palavra, a Tua vontade, Senhor. Não nos deixe, Senhor, por favor, não nos deixe confundidos com aquilo que o mundo prega, com aquilo que as pessoas dizem, mas que a gente possa fazer somente a Tua vontade, seguir a Tua palavra, Senhor. Eu sei que muitas irmãs, Senhor, têm passado por essa situação e sabemos que, humanamente falando, não é fácil deixar tudo para trás, como as irmãs sempre falam, tem os filhos, tem a situação de estar já há alguns anos juntos. Mas, Senhor, revela para essas irmãs o que é a Tua verdade, o que é adultério, o que é um relacionamento, o que é um casamento, para que elas possam discernir, Senhor, e não serem mais levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, Senhor, por qualquer pessoa que venha falar qualquer coisa, mas que seja a Tua palavra o norte, Senhor, aquela que nos guia, Senhor, que nos mostra a verdade, que nos diz o que fazer, o caminho que devemos seguir. Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que Satanás deixe essas irmãs, Senhor, sem o entendimento da Tua palavra. Que o Senhor possa estar conduzindo, Senhor, todas as coisas com aquelas que têm o coração, Senhor, disposto a Te ouvir e Te obedecer. Aquelas que estavam no engano, Senhor, e agora o Senhor tem aberto os olhos. Dá força, Senhor, às minhas irmãs, Senhor. Dá força e discernimento, Senhor, da Tua parte, para que elas, a partir de agora, abandonem todo o engano, Senhor. Tudo fique para trás e que elas possam fazer agora segundo o Teu querer, meu Deus, e segundo a Tua vontade. Pai, nos capacita, Senhor, porque a Tua palavra diz que aquele que escolheu também capacitou. E nós cremos que o Senhor nos escolheu e vai continuar nos capacitando a fazer a Tua vontade. Dá uma noite de paz, Senhor, de segurança, Senhor, em nome de Jesus, às minhas irmãs, aos seus filhos, aos seus esposos que estão longe de casa ou que muitas vezes ainda estão em casa, Senhor. Dá discernimento para as minhas irmãs para agirem conforme a Tua vontade, Senhor, nessas situações, para que Teu nome seja glorificado, para que muitas pessoas possam ser alcançadas pelo testemunho, Senhor. Em nome de Jesus.